Boa noite, meus irmãos. Deus está aqui, e isso é muito bom. Deus, quando visita seu povo, Ele abençoa seu povo. Ele traz graça, Ele traz renovo, Ele traz restauração e vida abundante. Deus está aqui. E tudo muda, porque não é uma apresentação, não é uma reunião, é um encontro. Um encontro com a divindade, com o eternamente outro, sublime, e nós pecadores, indignos, que nos encontramos na presença desse Deus majestoso e bondoso. A Ele toda honra, glória, força, majestade e poder. Glórias sejam dadas ao Teu nome, ó Deus Altíssimo. Nós nos humilhamos perante o Teu altar. Reconhecidos estamos das nossas limitações, das nossas incapacidades. Só o Senhor pode nos levantar e nos fazer, ó Deus, cheios de vida e de vigor. Este culto é um culto especial, Pai, porque é um culto em que nós nos lembramos da morte do Teu Filho, é culto de ceia. Que o nosso coração, sensibilizado como está, continue assim. E tudo que o Senhor nos entregar hoje, seja alvo da nossa reflexão, da nossa consagração e dedicação. Ministra, Pai, como o Senhor já tem ministrado, continua a fazê-lo. E fala aos nossos corações mais uma vez. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. As mãos, pode olhar para ela aí, sua mão? Normalmente as mãos são bonitas. Eu falo isso comparado aos pés, porque os nossos pés nem sempre são. É duro fazer uma comparação do pé da unha encravada com a mão. Com um pé, às vezes, cheio de frieira, com a mão, com as unhas pintadas. Eu sempre acho as mãos mais bonitas do que os pés, logo porque quando adolescente eu tinha trauma dos meus pés. Meu pé é muito alto, não é qualquer tênis que entra no meu pé, então tem que comprar sempre um número a mais. Eu lembro que Adriano trouxe um tênis para mim dos Estados Unidos uma vez, aí a Mariana disse, e essa barca? Eu disse, é assim, se não for assim não funciona. Mas são os pés que sustentam todo o peso do corpo. E eu fico admirado porque normalmente o que pifa em nós são os joelhos e não os tornozelos. Porque o tornozelo sim recebe todo o peso. E os pés sustentam, fazem-nos andar, apesar de feiosos e mal lavados, porque nem todos conseguem descer até eles. E os bichinhos ficam ali feiosos. Cortam-se as unhas de qualquer jeito, mas eles são fundamentais. Quando você lê a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, você vai ver que Deus aplica às mãos e aos pés mensagens espirituais figurativas. E eu quero falar dos pés, dos tão renegados pés, dos pés que muitas pessoas escondem. E quero fazê-lo apontando 4 atitudes que podemos fazer com os nossos pés. E como lidar com algumas atitudes que nos impõem, que requer parar, andar com os nossos pés. O termo andar na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, implica em movimento de vida espiritual, andar com Deus. Enoque andou com Deus. Há uma expressão que Paulo gosta de usar muito no Novo Testamento, que é peripatel, é um termo grego que significa andais, andeis. Sempre Paulo vai falar que a atitude da vida do cristão é um andar cristão. E nós fazemos isso espiritualmente com os nossos pés, com as nossas atitudes. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para uma experiência muito conflitante experimentada pelo profeta no Salmo 73. Vai ser projetado o texto. O Salmo 73 é um salmo do conflito, de um homem de Deus que dedicou sua vida à obediência, à santidade e viu o ímpio prosperar, e viu o mal campear,
Gente que deveria morrer está viva e vivendo muito bem materialmente aqui na terra. E esse homem que havia se dedicado a Deus entra num conflito terrível. E ele começa a invejar o ímpio, a querer ser como arrogante. Por quê? No primeiro momento ele olhava e via que na vida dessas pessoas nada acontecia, parece que não via nenhuma punição. Eles continuavam maus e cada vez mais imperando no mal. E ele entra nesse conflito existencial, espiritual, até que Deus vai trabalhando nesse coração. E ele confessa: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco, não escorreguei. Essa é uma confissão maravilhosa de se ouvir. Ele confessa que por pouco ele caíra, por pouco ele havia estado na iminência, vulnerável. Não faltou muito, talvez milímetros, para que ele se tornasse igual ao ímpio, para que ele se distanciasse de Deus. Os seus pés quase se resvalaram, é o que diz na RA. Eu gosto sempre de me referir a esse texto. Porque, querido, na luta contra o pecado, o quase conta muito. Na luta de querer agradar a Deus, você está ali na quase queda e conseguir resistir, você é um vitorioso. Não se culpe por ter pensado em fazer, por ter sido tentado em ceder. Louve a Deus porque você ficou na beira do precipício, ia e não ia, balançava, mas não caiu. E esse salmista fala: por pouco meus pés se resvalaram, por pouco meus pés escorregaram. Compre um ABS para os seus pés espirituais, meu irmão. Ninguém é imune a passar por provas em várias áreas, em vários momentos da vida. Ninguém. Mas o temor do Senhor é quem nos freia. Se fossem os nossos impulsos, se fossem nossas vontades, a gente acelerava mais. Mas como é que nós amamos o Senhor, que nós respeitamos o Senhor e queremos o bem de Deus na nossa vida, nós freamos. E podemos dizer ao final: meus pés quase se resvalaram, quase escorreguei. Você é um vitorioso se você chegou aí. Há o outro contraste extremo, que é quando a gente não consegue frear. É quando a gente se apressa em fazer o mal. Essa é uma expressão bíblica que a mim muito me preocupa. Quando alguém que diz que conhece a Deus se precipita em fazer o mal, em escorregar e cair de vez. Eu me refiro, queridos, a Provérbios 6, versículo 16 e 18. Aqui é uma exortação bíblica. A Bíblia está dizendo de 6 coisas que Deus odeia e na 7ª ele abomina. E a ordem que nos é apresentada aqui, é uma ordem muito interessante, porque ela tem um processo, uma ação gradual de dar lugar ao mal e de prosperar o mal na nossa vida e no nosso coração. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, pessoas arrogantes, é a primeira delas. Pessoas que se acham superiores, e quem é superior, ele nunca vai ter misericórdia de ninguém, porque ele é melhor e ele é superior. A segunda coisa, língua mentirosa. Gente que mente para prejudicar, mente para se projetar. A mentira parece ser uma realidade na vida dele, tanto é que a mentira passa a ser verdade e ele acredita na mentira que conta. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Um terceiro sinal que pode haver na nossa vida que Deus odeia: mãos que derramam sangue inocente.
E aí você vê a frieza à flor da pele, pessoas que são capazes de tirar a vida do outro, fisicamente ou emocional. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Às vezes nós nos preocupamos com os assassinos de corpos. Eu tenho lido, estudado e ficado abismado com os assassinos de vidas, de almas. Gente que é capaz de matar no coração o outro e odiar de tal forma que o outro morre no seu coração. São pessoas que fazem no coração sepulcros de vivos e que matam no seu coração pessoas. Me fiz entender ou não estou sendo claro? É quando nós somos capazes de dar lugar a ressentimento, a ódio, de tal forma que nós matamos pessoas no nosso coração. A Bíblia diz que essa é outro defeito que Deus odeia no coração de alguém. E vem aí o coração que trama planos perversos. Gente má. Gente que vai elucubrando na sua mente estágios, momentos lá adiante para fazer o mal. E esse mal não é o mal de impulso, é o mal doloso. Os advogados me ajudam. É algo que é planejado, que é arquitetado antes da execução. Isso no mundo do crime, isso é um agravante. Porque foi algo planejado. Coração que trama planos perversos. Aí chega nos pés que se apressam para fazer o mal. Lidar com a tentação, com o pecado, não é algo simples. A Bíblia diz que nós devemos lutar até o sangue. As tentações chamam a atenção da nossa alma e muitas vezes das nossas emoções. Saber dizer não e saber resisti-las é com uma graça de Deus, é com a presença de Deus que a gente consegue fazer isso. Quando nós perdemos o temor, aquela freada daquele salmista que disse: meus pés quase se resvalaram. Já não existe mais essa preocupação de frear. Pelo contrário, os pés se apressam, correm em direção ao perigo. E eu lembro da fala do Simba. Eu lembro quando o Lucas era pequeno, eu assisti o Rei Leão umas 60 vezes com ele. E tinha uma cena muito interessante que Simba dizia assim: eu ando na selva brava, eu rio na cara do perigo. Tem muita gente rindo na cara do perigo. Tem muita gente correndo para o mal. Tem muita gente querendo se satisfazer com o mal. E não há nenhum receio, nenhum temor. Enquanto que o primeiro salmista, no Salmo 73, diz assim: meus pés quase, esse diz assim: meus pés pisaram na jaca. E não há mais nenhum receio. Meu irmão, tem muito crente assim, com essas 6 características, que é crente no nome, que se diz evangélico, e que é odiado por Deus. Isso choca, porque a gente sempre prega de um Deus de amor, do amor de Deus que excede todo o entendimento, o amor de Deus que nos constrange. Aí a gente se depara com um texto que diz que Deus odeia. E veja, Deus odeia comportamento de pessoas. Não são pessoas essencialmente. Comportamento de pessoas. Gente que deixa o mal nascer, o mal prosperar, o mal executar. Gente que tem usado a discórdia, a cisânia. Meus irmãos, pés que se apressam. Se você é alguém que tem pressa para fazer o mal, você precisa se converter. Mas tem 2 pontos positivos sobre os pés. Espiritualmente falando, são os nossos pés que nos fazem marchar, enfrentar o exército inimigo e vencê-los. E eu me refiro a Êxodo 14, versículo 15,
E é um episódio, para mim, no mínimo hilário, no mínimo repleto de humor. Porque você vê a responsabilidade de um líder chamado Moisés, libertando o povo de um cativeiro, da escravidão, e Faraó vindo atrás com toda a fúria para ter de volta os seus escravos. E quando menos se espera, Moisés se vê com um monte à sua esquerda, um monte à sua direita, e um mar diante de si, e um exército de Faraó atrás. Beco sem saída. Aparentemente não tinha jeito. E Moisés, naquele momento de decisão e de ação, Moisés para orar. E quando Moisés começa a orar, Deus responde a Moisés e disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Isso não é hora de orar. Isso é hora de agir. É hora da ação. Diga aos israelitas que sigam avante. Na versão RA diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. É hora da batalha. É hora de se ver como um soldado. Não é hora de se ver como um coitadinho. Tem gente que vive a vida inteira se vendo como um coitadinho e levando pancada na cabeça, porque não se vê como um soldado. Marcha! Siga em direção àquele que é o seu inimigo e vença-o. A gente lê muito, mas não vive muito. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, está escrito. E como é que ele foge? Quando você o enfrenta. Paulo diz a 2 Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Bom soldado de Cristo. Alexandre o Grande conta a história dele, que certa vez ele saiu para visitar o seu acampamento, grande soldado que era, grande general que foi. Se deparou com um sentinela dormindo. E ele se apresenta e dá um grito para acordar aquele soldado acorda com pânico, e ele olha para aquele soldado e diz assim: qual o seu nome? E ele gaguejando diz: meu nome é Alexandre. Ora, Alexandre o Grande conversando com Alexandre o Frouxo. Aí Alexandre o Grande diz: ou você muda de nome ou você muda de atitude. Porque alguém com o nome de Alexandre não pode ter uma atitude como essa. Os nossos pés espirituais, Deus nos dá para marchar. E só marcha quem é soldado. Só marcha quem tem coragem de enfrentar as dificuldades e com os olhos da fé ver um mar fechado se abrir. E aquele povo se recompôs, um sentimento novo, uma atitude nova. Olha para o mar. E miraculosamente aquele mar se abre, porque não eram mais coitadinhos, eram soldados marchando em direção às promessas de Deus. Eram soldados marchando. Mas também, queridos, olhando para essa metáfora que compara os pés à vida espiritual, eu quero também me lembrar da bênção de ter pés e poder andar, e de poder levantar e caminhar em direção a outras pessoas. Porque às vezes nós temos os nossos pés e pensamos que os nossos pés são para andar nos nossos caminhos, para fazer as nossas trilhas, para escolher as nossas direções nas quais queremos andar. Quem conhece um pouco de Jesus e um pouco de Bíblia sabe que Deus nos dá pés para andar em direção a quem sofre, em direção a quem está carente de uma palavra, de um socorro. Eu penso em pés que se levantam para andar em direção a outros, e não em direção a propósitos humanos e mesquinhos e materiais, mas pés que são capazes de desviar sua rota para ajudar alguém que sofre. Me vem à mente imediatamente o bom samaritano.
A parábola do bom samaritano, contada por Jesus, ela é rica em todos os sentidos e muito especial, porque conta que 2 homens da grande religiosidade de Israel, um levita e um sacerdote, não foram capazes de desviar os seus caminhos e ir em direção a alguém que estava morrendo à beira do caminho. Eles tinham um plano, eles tinham um compromisso, eles tinham que chegar a um lugar que morra quem precisar de mim. Eu não entendo como um cristão não sensibilize com outros que sofrem. Eu não falo outros cristãos, outras pessoas. Eu ia trazer um vídeo para passar para vocês. Eu estava visitando um Face de uma pessoa, nem lembro quem foi, e ela postou um senhor no metrô sem camisa, um velhinho, negro. Aí aparece do nada um brancão, parece um hooligan inglês. Eu olhei, vai matar esse velhinho. O cara tira a camisa e veste no velhinho, do nada, sem nenhum interesse. O velhinho ficou com meio aquele gesto. Aí ele senta, aí volta, ele traz uma touca para botar na cabeça daquele velhinho que está sem camisa. Pare de andar o seu caminho, se no caminho encontrar alguém que precisa de você. Mude a rota do seu caminho. Romanos 10:15 fala de alguma forma disso. Romanos 10:15, mesa. Disse então o Senhor... Não, 10:15, Romanos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Como são belos os pés que anunciam as boas novas. Quando você sai a pregar o evangelho para alguém, falar de Jesus, do amor de Deus, você está se importando com a trajetória de um caminho que está indo para o inferno e dando a ele a oportunidade de conhecer aquele que dá a vida eterna. A Bíblia diz que quem se ocupa em andar em direção a outros, para falar do amor de Deus, diz que eles têm o melhor sapato da face da terra. São pés sublimes. É isso que eu estava querendo dizer, queridos, com usar os nossos pés para cuidar de outros, para ir em direção a outros, para entregar a outros uma palavra de vida, uma porção de esperança. Efésios 6:15 também fala de pés, dizendo que são esses pés que nos dão firmeza para a batalha, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E eu já caminho para a minha conclusão e pergunto, por que que Deus te deu pés? Para você ter pés formosos e vestir a sandália do evangelho da paz, para que você possa evangelizar e compartilhar aquilo que você um dia recebeu. Que foi a bênção de conhecer o amor de Deus em Jesus Cristo. De saber que você não merecia. Você aí? Você não merece uma cocada. Mas Deus pagou o preço do sangue do Filho dele por você. Ele te deu valor. Jesus não morreu por você porque você tinha valor. Você tem valor porque ele morreu por você. E é o preço que foi pago, que demonstra o valor que ele resolveu pagar por você. Senão ele barganharia, dizer, não, manda uma ovelha morrer no lugar dele. Mas como você é conferido, você recebe valor, ele manda o seu próprio filho morrer por você. Como não pregar? Dá para sair? Venham.
essa mensagem desse amor sublime deve nos fazer sempre encher o nosso coração de vida e levar-nos em direção a outros, para que os outros tenham vida.